excluiu a complexidade do ser humano. Exato. Ou seja, não existe mais personas. Existe, coloca você dentro de uma panela e não importa. Uma caixinha Exato. e aquilo. A galera geralmente que me xinga e tudo, não sabe, tipo, de onde eu vim, quem eu sou, o que de fato eu defendo. Você pega o meu Instagram, óbvio, você vai ter ali algumas pautas que defendem o governo, mostra ali a realidade sobre algumas coisas. Contudo, não tem só Bolsonaro. Pelo contrário, eu sou o Nicolas Ferreira. Eu tenho a minha complexidade, eu tenho os meus sentimentos, meus desejos, meus vícios, meus erros, minhas virtudes. E o problema é que hoje os caras rotulam pra tudo. Então, por exemplo, pô, se tu chama um cara que defende o governo, você é bolsonarista. Exatamente. Se tu chama um cara que é de esquerda, você é comunista. Então, a gente era comunista semana passada, essa semana vamos ser pois você é um trans entrevistador, tá ligado? Exatamente. Tipo assim, você sente que você acabou. Exatamente. Então é bizarro. Então, assim, eu peço geralmente pra galera realmente ver o meu conteúdo. Tipo, cara, vê o que eu defendo. Porque eu defendo uma agenda, eu defendo pautas. Então, eu sou conservador. Uma pessoa jamais vai me definir por completo. Ela jamais vai falar o que 100% eu concordo. Porque a gente não concorda 100% com ninguém, cara. Então, assim, eu sou cristão, ponto. Então, 100% daquilo que eu acredito provém da Bíblia. Aí sim, aí é o cara que eu concordo 100% que é Jesus Cristo. Entendi. Agora, os demais, eu discordo em algum ponto. Claro, pode você ser... não vai concordar 100%. Pô, pode ser com a minha mãe. Você não assina uma carta em branco, né? Não é uma procuração, tudo que o Bolsonaro falar é o que eu tô falando. Não, eu sinto que eu tenho as qualidades dele, eu sinto que ele tem as qualidades, ele tem os seus defeitos, só que eu preciso ter não uma visão histérica e sentimentalista sobre o contexto político. Eu preciso ter uma visão um pouco mais racional e falar, opa, pera lá, se eu seguir por esse caminho aqui, eu tô mais ajudando meu país ou eu tô, sabe, simplesmente querendo pagar de bonitão na internet, eu não quero ser nem Lula nem Bolsonaro e... Entendeu? Ano que vem você vai ter que escolher alguém. O que você tá dizendo é que, cara, vai chegar um ponto que não dá pra ficar em cima do muro, vai ter que optar. Não, e o problema... Ou demônio ou Satanás. Ou Satanás. Não, e tipo assim, Porque terceira via acho que não vai rolar, né, cara? Não, isso aí é coisa não dá tempo, né? Disneylândia, não dá tempo. Você não vê ninguém surgindo assim? Não, e outro, Vilela, qualquer lugar que você vai, os caras estão colocando aí que o Lula tá na frente nas pesquisas. Tá muito estranho isso, Na não tá? boa, eu não sei aonde. E, por exemplo, lá em Minas, a Dilma tava em primeiro lugar. Ela não ficou nem em quarto, ela ficou em quarto lugar. Na hora pra senadora, de pra apurar Senado. os votos. Ela não ficou nem entre os 3 primeiros. Ou seja, eu não acredito, de verdade, eu não acredito. Pesquisas. Mas assim, eu também não sou daquele tipo de cara que acredita em, sei lá, umas teorias da conspiração absurda. Eu só acho que a realidade que eu tô vendo é onde eu vou, o cara tem uma popularidade muito forte. E mesmo com os desgastes que vem sofrendo, igual rolou aquela carta lá que veio do Temer, aí deu uma dividida na própria galera da direita. Sim. Eu vi até que você falou, pô, eu vou ver isso direito, depois eu vou... Sim. Que bateu pra você, ele batendo no STE, no ministro. No ministro, sim. e depois pediu desculpa, cara. Pois é aquela coisa, cara, Porque tava todo mundo com ele, você com ele, um monte de gente foi pra rua e de repente o cara recua. Mas sabe o que rolou? Acaba que o cara, velho, acaba que é o seguinte, as pessoas ficam lidando política como se fosse aqueles anti-jogo, que o cara fica falando sobre o jogo de futebol, o que vai acontecer? Assim, vai acontecer isso. Não dá pra saber. Não, e tipo assim, eu acho que vai acontecer isso. Ah, não, mas o tal fulano é melhor, acho que vai acontecer isso. Cara, até a hora do jogo não dá pra saber o que vai acontecer. No momento do jogo dá pra você narrar, beleza? Porque a realidade tá acontecendo. Claro. Agora, eu vou ficar ali com a mãe de Ná, não, eu acho que... Meu irmão, não sei. Eu não sei nem o que de fato era a intenção dele de fazer a carta e tal, tudo mais. E antes eu vejo o que o Bolsonaro... Ele no palanque, né? Falando. Eu vejo qual que foi a crítica da galera. Ele inflou algo e depois ele não conseguiu, segurar a onda nesse sentido, porque o sistema realmente é foda. Os caras vão chegar e falar com ele, Por que você acha que ele recua? É medo de algum tipo de... Pois então, tem uma galera que defende que confia... Só levantar aqui um pouquinho. Peraí. Boa, foi mal. Uma galera que diz, tipo assim, confia no presidente. Tá. E aí, não importa o que ele fizer, confia no presidente. Eu acho essa resposta não satisfatória. Entendi. Eu não acho. Tanto que eu não postei nada no sentido confia no presidente. Por um outro lado, tem uma galera que defende no sentido, olha, ele recuou e ficou nervosa com o cara. Falou, pô, eu fui na manifestação, primeira vez e tal, e aí você recua. Ainda mais aquela nota do Temer. Então, assim, a nota pra mim, no fim das contas, teve um saldo negativo. Sabe? Do tipo assim, inflamei e depois... Porra, ele levou... Cara, o tanto de gente que levou, ninguém acreditava que ia ser aquilo. E foi muita gente, tá? Vamos falar desse dia aí, do 7 de setembro. Cara, a gente sabia que ele tem apoio. Todo mundo sabe que ele tem apoio. Sim. A galera que sabe que eu tenho duras críticas a ele. Depois a gente vai até falar sobre isso, os pontos negativos e tal. Mas, cara, não tem como não ficar impressionado do tanto de gente que foi pras ruas. Tinha muita isso gente. Ninguém, esquerda, direita, não tem como contestar. Concordamos? Assim, eu concordo total. Muito embora os caras estão mentindo, né? Sobre a quantidade de gente. Então, isso eu acho isso sacanagem. Assim. Uma coisa é você não concordar com as pessoas que foram na rua, outra coisa é você omitir o fato de que
foi uma galera muito maior do que se esperava. Muito maior. Muito maior. Muito. E aqui você acha que deve essa adesão ao 7 de setembro, essa manifestação? Você teve lá. Estive tanto em Belo Horizonte de manhã Você conversou com a galera. Era todo mundo pró-Bolsonaro? Ou era uma galera pró-Brasil e também, talvez, Bolsonaro? O que você entendeu dessa manifestação? Não, eu acho que, tipo assim, a maioria da galera ali, de fato, era pró-governo. Digamos assim, pró-Bolsonaro. Tipo, okay. Mas tinha muita... O que eu achei legal foi o seguinte, tinha muita gente que não era, tipo assim, ativista. Não. Essa é aquela coisa, não era ativista. Teve gente que foi a primeira vez que foi em manifestação, isso que eu achei muito doido. Tipo assim, mãe, pai, família, que for, pô, vamos lá, porque foi uma sequência de fatos. Mas que fizeram... Mas o pessoal que tava nas ruas no Fora Dilma, lembra? Aquele tipo de pessoa ou não? Era um pouco diferente. Pois é, no Fora Dilma também foi Você um público lá, indignado. Tava, fiquei acampado 4 dias lá em Brasília, lá, foi da hora. Eu vejo que, assim, mais gente agora começou a se envolver na política. Então eu acho que talvez possa ter pessoas novas lá também, não dá pra saber. Mas de qualquer maneira, a galera foi indignada porque foi uma sequência de fatos. Então assim, primeiro o STF, na verdade a OAB, né, faz o pedido ao STF para poder tirar todo tipo de autonomia do presidente sobre estados e municípios por inoperância, isso em um mês, sendo que a primeira pessoa que morreu foi tipo, sei lá, dia 2 de março e eles pediram isso dia 4 de abril. Então foi um mês e eles já meteram o pau no Bolsonaro e pediram pra tirar o poder dele nesse sentido. E aí a galera ficou, poxa, mas eu tô querendo abrir meu comércio. O Bolsonaro fez um decreto, por exemplo, com um salão de beleza. E quantos salão de beleza que abriram? Nenhum. Porque quem tava determinando era o governador e o prefeito. Aí o pessoal já ficou assim. O ministro do STF libera, né, os presos de segunda instância. Liberou um monte de pessoas que estavam condenadas na Lava Jato, por exemplo. Aí libera, por exemplo, o caso lá do André do Rap. O cara, que era talvez um possível líder do PCC, e tá foragido agora. Um cara de altíssima periculosidade. Nisso, anula ali algumas condenações ali do Lula. Um cara que representa, tipo assim, um símbolo de corrupção, pelo menos aqui no nosso país. Então foi uma série de coisas, sabe? Foram mais de, eu acho que 214, 213 decisões contrárias ao governo Bolsonaro. E aí teve as prisões, a desmonetização de canais, por exemplo, da Bárbara do Teatro Eliseu, do Terça Livre. E a galera falou assim, pô, o que tá acontecendo? Os caras me deixaram 1 ano sem trabalhar, sabe? Na favela onde eu nasci, sou criado e jogo bola, a galera, pô, teve que trabalhar com a porta fechada e, ó, entra aí e tal, porque como é que você fica sem trabalhar? Meio na clandestinidade. Então a galera vai lembrar quem que de fato tava, olha, por mais que o Bolsonaro tenha algumas declarações dele, algumas guerras que ele entra desnecessária. Eu concordo com isso, sabe? Tipo assim, falar depois demais. A gente vai falar isso. Não tem pra que ele... Tá ligado? Ele fala, pois contudo, é o jeito dele e ninguém votou achando que ele não ia fazer isso. Achando que ele era um santinho. Ele já fazia isso há muito tempo. Tipo, umas coisas até pior, tá ligado? Não, bem pior. Ativista LGBT lá, eles vai dar não sei o quê. Então, sem bizarro. Mas enfim, todo mundo não é surpresa nenhuma que o Bolsonaro é assim. Então acho que foi um grito da galera, tipo assim, mano, sabe, a gente precisa lutar pela nossa liberdade, a gente precisa parar, porque senão isso pode chegar até em mim, sabe? Então eu vejo que dia 7 de setembro foi isso. E foi surreal. Aí depois a Folha de São Paulo fala que teve 125 mil pessoas na Paulista. Não existe. Você tava onde? De manhã eu tava em BH, peguei um voo e vim pra Paulista. Cá. Não, tava entupido, gente. Eu nunca vi aquilo. Nunca. E qual era a idade da galera? Era mais velho, mais gente nova? Era tudo? Pois tava bem misto, viu? Tinha uma galera, acho que, tipo assim, a maioria, talvez uma galera, sei lá, de 30 pra cima. E, sei lá, uns 30% ali de uma galera de 20 a 30. E aí, em oposição a essa manifestação de 7 de setembro, teve a de 12 de setembro. Que foi promovida pelo MBL, o pessoal, que era uma tarefa meio absurda de juntar o pessoal que é contra o Lula e contra o Bolsonaro. E aí eu pensei, putz, como você vai chamar o pessoal da esquerda que adora o Lula para uma manifestação que a princípio é contra o Lula e Bolsonaro? E aí não foi como os caras imaginavam. Como você viu essa manifestação de fiasco, né? Fiasco. Tipo assim, vergonhoso. Até o próprio Nando Moura falou, ó, foi pequeno e tal. E aí o Renan, os meninos do MBL tentaram, assim, fazer uma ginástica mental absurda pra poder falar, não, foi grande, foi importante. Sendo que, cara, que estratégia é essa? Eu queria entender. Sabe, perguntar pra eles, de fato, que estratégia é essa? Ah, nós queremos derrubar os bolsopetistas. Nos aliando aos petistas? Pô, lá tinha Simone Tebet, tinha Alessandro Molon, que é do Partido Socialista Brasileiro. Tinha aquele outro lá, que já foi, inclusive, ex-liderança de governo da Dilma, um moreninho, que é do Partido Comunista do Brasil. Quer ver? Ele pode procurar lá. Não, esse cara aqui, ó.
É esse cara aqui, ó. Eu tirei prints antes. Aqui, ó. Tá. Orlando Silva. Tá. Tabata Amaral, Tico Santa Cruz, a Isa Pena, velho, do PSOL. Tá ligado? Aí, assim, aí eu paro e falo, pô, eu meço a qualidade da minha ideia não só por quem tá comigo, mas quem tá contra eu também, pô. Tá ligado? Eu vou olhar e falar, pô, como que eu vou me unir a comunista pra poder combater um bolsopetista? Sabe? Pra mim não faz sentido nenhum. Você achou que a ideia já nasceu errada? Já nasceu errada. Sabe? Os caras estão, tipo assim, o Renan mesmo tava desesperado, todo dia postando 12 de setembro eu vou e tal, fez um vídeo, tipo, maluco, sabe? Implorando, histérico pra galera comparecer. E, de acordo com a Polícia Militar de São Paulo, deu, tipo, 6 mil pessoas. Pode ter dado mais, porque eu acho que exaltera um pouco. Tudo bem, coloca 20 mil pessoas. Foi, sei lá, 100 vezes menor do que a nossa de 7 de setembro. Mas o que eu fico espantado, novamente falando que, pô, 7 de setembro claramente foi sim, enorme. Gigantesco. Cara, com tudo a situação do país que a gente tá passando, sim, ainda a galera ter esse apoio ao presidente. Porque, cara, quem não tá puto com gasolina 7 pau, como ele tratou todo o lance da pandemia, que poderia ter salvo muitas vidas e muitos outros problemas. Né? O IOF agora acabou de aumentar e tal, e a galera indo. Você acha que o pessoal não sabe disso ou, tipo, foda-se isso e podia estar pior? Não, o que você acha que é? É que eu acho que, tipo assim, cara, eles colocam uma meta inatingível pro presidente e aí terceiriza todas as culpas pra um cara. A galera não tem noção do que os governos do passado fizeram de fato com o Brasil. O sistema é muito grande. Tipo, você tem gente de esquerda e pessoas que sugam a máquina pública em todos os lugares. Então, assim, por exemplo, foi o que eu falei numa entrevista, eu disse, olha, os caras, eles são histéricos com os defeitos do governo Bolsonaro. Os caras, tipo, MBL e tal, os caras. Eles são histéricos com o governo Bolsonaro e são tímidos com as suas qualidades. Ninguém fala, por exemplo, que o Carlos Nadalim criou a Secretaria da Alfabetização e fez um projeto de alfabetização incrível, cara. Sabe, eu tive na palestra dele lá no CIPEC, que foi um evento conservador que teve agora aqui no Brasil. E assim, incrível a participação do cara. Você tem ministros hoje, como por exemplo o Tarcísio, que o cara deve estar asfaltando agora em algum lugar no Brasil. Você tem pessoas realmente capacitadas em locais capacitados. E aí é o seguinte, a corda não tá no meu pescoço. O peso e contrapeso, a chantagem, ter que articular, conversar com esses caras, não sou eu que tô fazendo isso. E aí, onde na história você consegue comparar um governo que enfrentou uma pandemia, velho? Primeiro ano de governo Bolsonaro, até o próprio Renan do MBL tem vídeo dele falando, olha, eu vou ter que agradecer tipo assim, parabenizar o Bolsonaro, porque ele fez a reforma, né, da Previdência e tal, tudo mais, parabéns, deixou de lado ali, digamos assim, as diferenças e articulou. Então, peraí. Então, a articulação naquela época era válida, agora eu sou um bolsopetista, porque eu tô colocando pessoas, digamos assim, em posições estratégicas para poder atingir algo. Então, se ele não articula, ele é um ditador que não sabe conversar. Se ele articula, ele é do centrão e ele é um amante do centrão. Então, decidam-se. Sabe, eu fico assim, pô, e você? O que vocês fariam? Eu não acho que esses caras, principalmente, eu tenho minhas críticas ao MBL, mas também reconheço, por exemplo, eu conheço o Kim desde quando eu trocava ideia com ele, tipo, no Facebook, ele chamava pra poder fazer live com o Olavo. Pô, e aí, depois disso eu fui vendo algumas coisas e falei, olha, perderam a essência. Ou talvez nunca foi a essência.